Anota o que você vai ver aqui hoje, que com certeza vai fazer diferença na sua vida. Beleza? Papel e caneta nas mãos. Por gentileza, me ajude a receber meu grande amigo, meu pai rico, Pedro Rogério. Vou colocar você como host, meu querido. Cadê? Pedrão. Pedrão. Deixa eu achar o Pedro, achei aqui. Pronto. Beleza. Tá aí, Pedrão, o seu host agora, meu querido. Pedrão, só tirar o microfone do mudo aí. O seu host. Ok. Tá me ouvindo? Ouvindo. Pessoal, tá me ouvindo? Tá ouvindo o Pedrão aí, galera? Tá sendo som? Dá um feedback aqui. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Juliano, pelas apresentações iniciais. Sempre um prazer imenso estar conversando com você. Essa energia positiva, essa sua vontade, essa sua gana de ir contra a manada, isso é coisa muito boa. Bem, pessoal, hoje o nosso tema vai ser bastante interessante, porque eu passei um áudio mais cedo no grupo, na qual a gente estava falando sobre as coisas bacanas no mercado editorial e do desafio que as pessoas têm de estar consumindo uma literatura de alto nível, literatura motivadora, inspiradora. E, às vezes, nós não temos o privilégio de ter pessoas em nossas voltas que dá um jeito de colocar a gente para cima. Então, o que eu tinha proposto para a aula de hoje, eu coloquei lá nos áudios iniciais, nós vamos dar uma pincelada em muitas ideias e muitas pulverizações diferentes das aulas anteriores, que eram bastante focadas em algum assunto específico. A de hoje vai ser bastante ampla, certo? Algumas ideias que a gente vem cultivando, vem descobrindo e compartilhando com as pessoas ao longo do tempo. E essa dica que o Juliano deu é interessante, pega mesmo aí papel e caneta, porque algumas coisas você vai querer anotar. Algumas coisas vão fazer sentido ainda hoje e outras coisas você vai rever amanhã. Porque diz o ditado que mais vale um papel e uma caneta na mão do que uma grande memória. Antes de tudo, eu gostaria de estar antecipando com vocês uma coisa interessante que eu sempre descobri isso para mim sempre tem óbvio. A vida é o seu valor supremo. Depois dela vem a liberdade e, por último, a propriedade, bens e serviços que você pode comprar. Jamais coloque essa coisa na ordem invertida. Porque por mais que a gente tenta falar aqui no grupo, a gente está falando de busca de conquista, busca de sonhos, busca de bem-estar financeiro, bem-estar físico, etc. Qualquer opinião contrária, mesmo que venha de você, de que a vida não é mais importante, pare e pense muito bem. Porque muitas vezes a coisa vai estar tão feia, vai estar tão ruim, você vai estar tão para baixo e parece que tudo não vai estar dando certo. Aí pode vir aquela conversinha fiada na cabeça de a vida não é tão interessante assim. Nós estamos passando por muitos períodos difíceis esses últimos tempos e isso tem feito que muitas pessoas tenham colocado a vida em xeque, colocado a própria existência e atentado contra a própria existência. Então, eu gostaria de deixar bem claro que por mais que falamos em todo momento, em toda situação, no grupo, fora dela, toda a nossa filosofia é pautada em cima do desenvolvimento pessoal para que possamos ter a prosperidade financeira e o avanço financeiro. Eu quero colocar de novo que a vida é o seu maior valor, é o seu valor supremo. Depois dela vem a sua liberdade e, por último, a propriedade. Né? Então, fique bem claro isso. Por pior que esteja a situação, viver sempre será muito bom. Então, fique atento aos pensamentos que nós vamos desenvolver na sequência. Uma das principais coisas significa, o Juliano deixou uma dica, que é cercar de pessoas que te forçam a fazer o seu melhor. Pessoas em sua volta que faz você interessar-se por seu foco interior bom. Quando você tem um interior bom, você começa a ver as coisas em sua volta também de coisas boas. Como você tem um sentir interior mental focalizado em coisas boas, a sua atitude também vai ser naquela direção.
E, consequentemente, os resultados para que isso venha também vão ser positivos. Portanto, essa coisa de prestar bem atenção nas nossas companhias, de pessoas que nos põem para cima, ou pessoas que ficam fazendo comentário ácido das nossas decisões, principalmente essa de viver de trader, ou então aprender essa ciência de trader, fique bem atento. Um grupo novo de pessoas está surgindo agora na sua vida. São pessoas que estão interessadas em que você supere a sua dificuldade do dia anterior e que faça disso uma rotina de aprendizado e crescimento para a sua vida. Por uma coisa muito bem simples. É claro que subir no passo a passo, topo a topo, etc., é difícil, mas a visão que você vai ter, depois de acumular essas contribuições todas que você tem no seu dia a dia, tudo isso vale a pena. Você passa a entender uma coisa que poucas pessoas entendem. Você passa a ver um mundo que poucas pessoas veem. Você começa a entender que limitações de pobreza é limitação de liberdade de escolha. A liberdade de escolha pode ser liberdade material, liberdade social e até mesmo liberdade espiritual. Porque é muito bom você deitar no travesseiro, sabendo que as contas estão pagas, que você tem um estilo de trabalho que possa estar junto com seus filhos aí na sua casa. Muitas pessoas vivem de trade e trabalham em casa mesmo, tá certo? Acompanhando ali a esposa, acompanhando o marido, acompanhando os filhos. Isso tudo é uma liberdade material, social e espiritual. É difícil, mas garanto que vai valer a pena. Existe uma coisa muito séria a fazer uma escolha aí hoje. Viver na pobreza é difícil, ficar rico é difícil. Qual dificuldade você quer escolher para viver hoje? Essas duas coisas são difíceis. É difícil, sim, viver com limitações, de olhar as coisas e não poder adquirir, olhar as coisas e não poder colocar aquilo na sua vida, olhar produtos e serviços que você gostaria de integrar na sua existência. Isso é difícil. Ficar rico também é difícil. Ganhar dinheiro também é difícil. Aprender trader também é difícil. Qual dificuldade você vai escolher hoje? É possível ser jovem, sem muitos recursos, mas é muito mais difícil fazer isso na velhice. Então, hoje nós estamos um grupo de pessoas, estamos cercados de pessoas que estão planejando como fazer a sua vida agora, assumindo o controle dos seus ganhos, assumir o controle e a responsabilidade da sua filosofia, do seu aprendizado pessoal, de maneira bastante saudável, paulatina, claro que não é de hoje para amanhã, para que, ao longo dos anos, isso integre a sua existência de maneira tranquila, na qual essas dificuldades iniciais que estamos passando hoje, elas com o tempo serão vencidas, com apoio, com suporte, com mudança de mentalidade. Isso vai acontecendo pouco a pouco, pela razão muito simples. Se você está pensando que você pode, se você pensa que você não pode, de qualquer maneira você está certo. De qualquer maneira você está certo. Mas o fato é, qual é a certeza diária que você está alimentando? Qual é a certeza diária que você está colocando na sua mente? A certeza de que você vai aprender, a certeza que você vai crescer, a certeza que você vai acumular cada vez mais conhecimento e experiência para desenvolver essas novas habilidades que estão sendo apresentadas para você hoje. É nesse ponto que as aulas de quinta-feira se tornam importantes. Trabalhando na sua filosofia dia a dia, e você vai conseguindo entender que essas dificuldades iniciais, essas coisas no momento, elas vão passando à medida que você aprende. Faz parte da composição trabalhar duro, enquanto a maioria das pessoas estão dormindo, aprender enquanto as pessoas estão por aí fazendo festinha, e logo na sequência você vai viver, enquanto eles apenas sonham. Hoje, viver a partir de casa, a partir de casa, fazer isso em tempo integral, isso é praticamente sonho na vida de algumas pessoas. As circunstâncias hoje estão mostrando isso. Que não dá nem para confiar naquele velho esquema de sair, ir para um local, estar lá, passar 8 horas lá, 10 horas lá, depois voltar. E aonde você consegue energia para poder conseguir elaborar tudo isso de maneira mais saudável? Se entregar ao processo de aprendizado. Muitas pessoas são muito pegadas ao resultado. São muito apegadas, eu não consegui o que eu queria, então vou largar isso aqui. Então, existe uma felicidade, existe um envolvimento com o aprendizado que é necessário você entender que aquilo ali, por si só, já entende como alegria e como felicidade. O processo
de estar envolvido, o processo de estar acompanhando essas coisas novas e de estar absorvendo essas coisas novas. Um filósofo italiano chamado Domenico De Masi, ele propôs o que chama-se de ócio criativo, que é trabalhar, lazer e aprendizado na mesma atividade. Trabalho gerar renda, lazer gerar alegria e satisfação e aprendizado gerar um conhecimento e crescimento no mesmo lugar. Para quem tem mais interesse em saber sobre isso, depois pesquisem sobre o ócio criativo, que é exatamente isso. Você pode juntar essas 3 formas de existência em uma só. Diferente daquelas pessoas que não trabalham no que gostam e ficam forçando aquelas coisas todas, ficam loucas para chegar na sexta-feira, existe algum grupo de atividade que as pessoas gostam, que segunda-feira é o melhor dia, porque está voltando para as suas atividades, está voltando para o processo, está se envolvendo com o processo. E o mais engraçado é que isso tudo toca a vida das pessoas de maneira tal que quem vive o ócio criativo, que informa uma forma de ter prazer naquele trabalho que ele está fazendo, entrega positiva naquele trabalho que ele está fazendo, eles não desejam tanto assim o fim de semana, não desejam tanto assim o consumo, o gastar com coisas, etc. Porque a própria atividade de trabalho já dá essa satisfação. E isso é muito interessante observar isso. E a única pessoa que precisa se convencer que você vai ser bem sucedido com isso é você mesmo. É você mesmo. Uma vez que se convence, pronto, interrompa a campanha eleitoral. A campanha eleitoral significa ficar falando com as pessoas o tempo inteiro, no sentido de que, olha, eu vou fazer isso é certo, isso é assim, isso é assado. Discuta essas coisas com pessoas que têm metas iguais à sua. Discutir isso com quem não entende o que está falando é chamar para poder fazer uma organização interna muito ruim, apresentando muito ruim como sua escolha, como se a escolha anterior ou de outras pessoas são mais inteligentes, são mais espertas. Então você já começa um projeto, já começa uma ideia, já começa uma atividade em campanha eleitoral querendo ganhar aplausos. E muitas vezes a gente não tem aplauso por nossas escolhas. Nós vamos ter aplauso por nossos resultados. Você já deve conhecer muita gente que começa as coisas sozinho, apenas contando com a sua coragem, com a sua dedicação. E com o tempo, conquista aquilo que ele queria. Isso é uma frase da Ayn Rand que está na Disneylândia. Algumas pessoas conseguiram e conquistar o que queriam contando apenas com seus sonhos. Isso acontece o tempo inteiro. Por isso, é importante interromper essa campanha eleitoral nesse primeiro momento. Outra é importante a respeito dos ganhos, independente se é trader ou não, a diferença é que você ganha e o que você gasta é chamada liberdade. Ora, bolas. Tem gente que ganha 1.000 e gasta 1.200. Ele está preso em 200. Ele está preso naquele trabalho. Ele está preso naquele conjunto de dívidas. Ele está preso naquele conjunto de responsabilidades que ele mesmo fez. A diferença entre você estar ganhando alguma coisa e está gastando outra coisa chama liberdade. Preciso fazer sobrar. Existem 3 níveis de vida a saber. O nível de sobrevivência, que a maioria das pessoas hoje tem. O nível de conforto, que é o que a classe média vive e busca cada vez mais. E o nível de liberdade, que é o nível dos ricos, que é decidir fazer as coisas. Eu gostaria de dar uma pausa em cima dessa palavra conforto. Conforto é uma razão muito subjetiva. Um carro importado é mais confortável do que um carro nacional. Um carro é mais confortável que um ônibus. Uma casa com 3 quartos é mais confortável que um com 2. E aí vai. Essa coisa chamada conforto não tem fim. Ele é uma coisa que não tem fim. E o mais interessante de tudo, como a classe média tem a sua certeza de renda, porque boa parte é funcionário público, outra parte é alguém do alto escalão e etc., vive-se de salário em salário, são os prediletos dos bancos. Os bancos gostam de emprestar dinheiro para esse pessoal. Então, eu vou comprar um carro melhor, hipoteca, empréstimos, financiamentos e vou pagar juros. A propósito, juros é uma coisa muito interessante. Normalmente as pessoas, quando fazem contas que inserem juros ali,
ela não tem noção do qual o tamanho do bolo que fica quando se incide 1% em uma coisa de 50 mil, em uma coisa de 100 mil, e aí vai. É muito, muito, muito diferente essas três mentalidades. Enquanto o pobre tem a mentalidade de sobrevivência, eu preciso trabalhar e fazer minhas contas, e a classe média tem aquela coisa de eu preciso ter mais conforto, os ricos já pensam mais em liberdade. Liberdade significa o que eu vou fazer hoje é minha escolha, o que eu quero para fazer agora é minha escolha, o que eu preciso fazer hoje é da minha escolha. Você pode escolher essas coisas. Como? Regularizando o seu nível de vida. Se o seu nível de vida é superior à sua renda, você está ganhando, está gastando mais do que ganha. Se o seu nível de vida é igual à sua renda, não está sobrando nada para investir, não está sobrando nada para se desenvolver. Mas o que eu quero dizer também é que em qualquer nível desse, existem sementes para os demais níveis, tanto para cima quanto para baixo. Ah, mas é possível descer além da pobreza? Sim, abaixo do pobre ainda tem um miserável. Abaixo do miserável ainda tem um morador de rua. Existem sementes que o cidadão planta nesses níveis que pode fazer ele subir ou descer ainda mais. A classe média são os endividamentos cheios de juros, os cartões de crédito. E os ricos, eles podem sim ficar mais ricos ou então cair alguma coisa. Há quem herda grandes fortunas e ficam gastando de festa em festa e acaba com tudo. Alguns demoram uma geração, outros demoram 5 anos, mas o resultado é sempre o mesmo. Então, não interessa o nível que você está agora. Existe semente aí para o crescimento. Essa semente chama tempo, essa semente chama expertise, essa semente chama treinamento, essa semente chama dedicação. Mas você pode me perguntar, mas é possível que alguém se dedique a ser pobre? Uai, basta você olhar a quantidade de hora que algumas pessoas perdem na frente da televisão, a quantidade de horas que as pessoas perdem em volta de uma cerveja, conversando potoca e jogando conversa fora, acabando com a saúde e tal, etc. Por isso que você deve escolher bem seus amigos, porque eles podem ampliar a sua visão ou então sufocar o seu sonho. Ampliar a sua visão, quero dizer com, cara, eu também estou estudando isso aí. Eu acabei de ler um livro sobre isso. Haverá um seminário sobre isso que estamos falando. Interessante o seu ponto de vista. Ah, são amigos aqueles que batem palmas para você? Sim, batem palmas para você para as coisas certas. Batem palmas para você para as iniciativas certas. Estamos vivendo a era do like. Hoje em dia, o like é para quem fritar um ovo, para quem fazer um macarrão, ou então para quem fazer uma viagem, não sei o quê. E aí fica todo mundo buscando palminhas. É bem, bem cuidadosa essas escolhas. Porque existe também um sufoco sutil. Existe um sufoco sutil e prazeroso. Sufoco do seu sonho, na qual você vai ter ali no fim de semana, no seu dia a dia, na sua rotina, vai desviando do caminho com uma série de rotinas e rituais do longo do dia que não tem nada a ver com seus objetivos, não tem nada a ver com suas metas, não tem nada a ver com o que você quer para si. As chamadas rodas de fofoca, os cafezinhos com pão de queijo de fofoca, falando mal do outro, aquela coisa toda. Juntar no fim de semana, ficar analisando se o time A, B, C, D, eles têm uma performance melhor, uma performance pior. Isso acontece com muita frequência. E isso vai desfocando dos seus sonhos, vai desfocando da sua atividade principal, que é querer mudar de vida, querer mudar de estágio. Outro aspecto importante é que a vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você merece. Desejo, muitas vezes, é apenas um alerta da consciência de alguma coisa vazia. A grande sacada é sentir um merecimento consciente. O merecimento consciente não é aquele merecimento dos direitos adquiridos, direitos garantidos e direitos imaginários da famosa dívida moral. Ah, o mundo me deve, e eu preciso ter. Ah, a sociedade me deve e eu preciso ter. O vitimismo e o mimimi. Merecimento consciente significa estar em consciente com aquela abundância, com aquela gratidão de ter alcançado aquelas coisas que você alcançou e você vai receber ainda mais.
Porque esse sentimento de gratidão, isso leva a uma energia bastante boa para alcançar outras coisas. Isso que eu estou falando não é misticismo, isso não tem nada a ver com misticismo. Isso é emocional, isso é saudável. Já viu tanto que é chato conviver com pessoas que só reclamam, só reclamam, só reclamam? Tudo que você faz não adianta, tudo que você faz não dá certo, tudo que você faz não é o suficiente. É o oposto da energia que você alcança quando você é grato. Quando você é grato pela vida, quando você é grato pela saúde, quando você é grato pelas coisas que alcançou até aquele momento. Sobre esse convívio, é interessante quando as pessoas estão à nossa volta. Nietzsche fala uma frase que chama: quanto mais alto nos elevamos, menores a gente parece aos olhos daquele que não sabem voar. Não queira que pessoas em sua volta entendam as suas escolhas. Eles não estão voando com você. Eles não estão viajando com você. Estão apenas te vendo. Isso é normal. Estão apenas olhando para você. As coisas que você anda buscando para a sua vida, as coisas que você anda buscando para o seu crescimento são específicos para você. É você que está buscando isso aí. Não há o que se discutir com pessoas em volta. Uma vez que você decidiu o que você quer, coloca no papel e trabalhe para que isso dê certo todos os dias. Por que é importante colocar no papel? Papel, uma coisa física, uma coisa bonita, uma coisa quase que documentada. As coisas importantes, observe, elas estão em documentos. Quando você mudou seu estágio de solteiro para casado, você fez um documento chamado certidão de casamento. Quando você faz um aluguel da sua casa, que é a sua morada, que é onde você vai, quando você vai produzir do seu trabalho, vai para casa, você faz um documento, que é um contrato. Então, os seus planos é um contrato para a realização dos seus sonhos. Os seus planos no papel, as suas metas no papel, é como se fosse um contrato consigo mesmo sobre o que você quer alcançar para você. Aquele ator de Hollywood, Jim Carrey, tem uma história interessante que quando ele estava passando muitas dificuldades, ele fez um cheque, um valor de 5 milhões de dólares. Um cheque, assinou um cheque, escreveu lá 5 milhões de dólares, colocou a data, colocou o valor, e atrás do cheque disse: vou ganhar esse dinheiro trabalhando como ator. Que tal você colocar isso no papel? Que tal você colocar no papel o que é que você quer para daqui a um ano, para daqui a um ano e meio, na sua atividade nova que você está desenvolvendo? Porque vida de sonhos exige uma contrapartida proporcional ao que você espera receber. Não dá para você querer ter uma vida de sonhos querendo entregar o seu mínimo. Não dá para você querer viver uma vida de sonhos querendo entregar uma rotina bem frágil, bem fraca, sem crescimento, sem educação, sem especialização pessoal produtiva. Esse sistema de vida de sonhos, de uns dias para cá, se tornou um mantra místico, se tornou um mantra mental, um mantra de desculpe a palavra, um mantra quase que teológico, mas não. Vida de sonho exige uma contrapartida proporcional ao que você vai esperar receber. Por isso que os sistemas de empreendedores são bastante poderosos, porque os empreendedores sabem organizar recursos e processos produtivos que faz com que gere valor na vida das pessoas e elas fazem essas trocas espontâneas. Você pode viver isso através do sistema empreendedor, você pode viver isso através da especialização da sua cultura, da sua educação, porque as pessoas não nos pagam porque a gente deseja algo. As pessoas nos pagam porque a gente resolve alguma coisa importante. Ora, bolas. Imagina se um médico esteja dirigindo um Uber. Ele vai receber porque ele é médico ou ele vai receber porque ele está dirigindo um Uber? Entende o que eu quero dizer? Então, essa coisa de eu estou dando algo proporcional, a atividade de trader envolve a sua expertise pessoal.
Você olha para a tela, enxerga coisas lá que a sua expertise pessoal faz você enxergar. E o resultado disso são decisões corretas de entrar e sair, de comprar, de vender. Mas ao longo do tempo sabemos que para tomar decisões corretas é uma sequência de várias decisões erradas. E entre uma decisão errada e outra, tem no meio uma coisa que chama estudo. Não dá para você tomar decisões corretas sem tomar decisões erradas e estudar. Por uma coisa muito simples. Não você depender apenas de receber boas cartas, mas também saber jogar com as cartas ruins. Ora, bolas. Tem gente que gosta de reclamar que estamos em tempos difíceis e por isso ele vai continuar ruim. Ele vai continuar na merda. A pergunta que eu sempre faço é: nos tempos bons, você estava como? Estava ruim bem. Então não é o tempo que faz a diferença para você. Não é o tempo. Ah, mas agora o governo está dificultando as coisas. Tá bom, quando o governo não dificultava as coisas, quando o governo era bom, como é que você estava? Ah, eu estava ruim também. Então, não é o ambiente, não é a carta, é como se usa. É como se usa. Eu gosto de usar a metáfora que aquela tela na sua frente é o reflexo da sua cabeça. O que está na sua cabeça, você vai refletir ali. Imagine que você é um médico, você entende muito bem ressonância magnética ou coisa parecida, pega aquele negócio lá, olha e sabe tudo que está lá. Agora dá aquilo na mão de uma pessoa leiga, o que ela vai entender daquilo? Nada. Assim é o mundo do trader. O jeito que você vê trader hoje, no primeiro dia que você está se expondo a isso, é de uma maneira, e o jeito que você vai ver trader daqui a um ano exposto a várias aulas e a várias operações é de outra maneira. Existe uma lei que diz que tudo que está, tudo no nível que está, tem sementes para o próximo nível. Eu já disse isso. Existem recursos e existem interferências. Recurso, aquilo que está na mão disponível para você crescer. Interferência, aquilo que está te atrapalhando. Isso pode ser desde pensamentos ruins até pensamentos bons. Recurso não precisa ser apenas recursos materiais. Pode ser recursos verbais. Encontra o cidadão está falando de coisa ruim. Enquanto o cidadão ele está vendo televisão e jornal e coisa ruim. Enquanto o cidadão ele está comendo igual um maluco. Que dia que vai ter uma vida boa? Nunca. Distinguir o que é recurso e o que é interferência é um sinal de sabedoria. É isso que se desenvolve entre uma aula e a outra. E isso vai definir a velocidade do seu crescimento. Porque é uma relação entre a semente que você está tendo na mão e o solo fértil que você está escolhendo para plantar ela. Eu repito, a velocidade do seu crescimento é uma relação entre a semente e o solo fértil que você está escolhendo. Existe uma relação muito clara entre o recurso disponível e o que está fazendo com esse recurso disponível. Por uma questão de economia, aquilo que a gente tem em abundância, a gente costuma depreciar, porque aquilo ficou comum, aquilo ficou repetitivo. Quando você é jovem e tem saúde, desperdiça. Não é assim que funciona? Quando o cidadão aparece com um mundaréu de dinheiro que não é resultado da expertise dele, qual é a tendência? Gastar tudo. Quando consegue dormir tarde, acordar cedo, arrebentar a cabeça, etc., vai se destruindo. A negligência destrói boas sementes. Portanto, ainda hoje você começa a fazer escolhas na qual essas sementes boas que você recebeu, algumas por conquista e outras por herança, você vai começar a distinguir com sabedoria aonde você vai plantar essas sementes. Mas o segredo ainda mais antigo do sucesso ainda é arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e se pôr a trabalhar naquilo que você está se propondo a trabalhar. A gente conhece muitas pessoas talentosas, cheias de habilidade, que não sobem na vida, porque não entram em ação continuadamente.
não tem frequência, não tem persistência. E sem a frequência e sem a persistência na direção correta, não tem como construir nada. Existe trabalho duro até nessa atividade de trader? Existe sim. Existe uma rotina, existe um horário, existe aquele momento que você vai sentar na frente do computador, com o celular ligado na aula e pegar os sinais. Existe aquele momento que você vai falar, agora eu vou aprender essa nova atividade. Isso requer continuidade. Isso vai fazer com que você troque os nãos que você está levando hoje por quando é que eu vou melhorar? Quando é que eu vou poder? Quando que eu vou começar a fazer boas operações? Quando eu vou começar a tirar, extrair dessa tela preta aqui o meu sustento? É isso que está a coisa. Quando você vai começar a fazer isso? Com o passar do tempo, com a expertise, com o aprendizado. Nesse processo, você pode fazer 1 milhão de desculpas e ficar mestre nelas. Ou fazer 1 milhão de reais. Nunca os dois. Já reparou que não existe monumento nenhum em homenagem a quem vive de desculpas? Já viu que não existe monumento nenhum em homenagem a quem desiste? Esse é que é o X da questão. Esse é o X da questão. Todos os dias estou ficando bom em quê? Em dar desculpas? E ficar explicando por que eu não fiz? Ou por que eu não me dediquei? Ou por que eu não realizei? Ou por que eu não dediquei tempo àquilo ali? Não existe problema. Não existe problema. O problema é não aceitar que todos os problemas é um pedido de instrução. Um pedido de instrução para mudança de atitude. Ora, bolas, quando você está com um problema de cabeça, você vai pedir instrução para quem? Para o médico? Quando você está com um problema matrimonial, você vai pedir instrução para quem? O terapeuta? Ou se você não tem acesso a essas coisas, para a maioria dos seus problemas, você vai buscar onde? Nos livros? O livro que você não lê não pode te ensinar. Cada livro que você lê é uma vida que você está consumindo ali. Para quem conhece os filmes, havia um filme antigo que chamava Highlander. Era uma luta de guerreiros e não sei o quê, aquela coisa toda. E cada um, quando matava o outro absorvia a energia do outro e ganhava mais vidas. Só que a gente não precisa fazer isso. O problema que você está enfrentando, alguém já solucionou. O problema que você está passando, alguém já passou e já solucionou. Existe uma solução ali. Qual é a instrução para aquele problema? Normalmente, todos os problemas, existe uma instrução clara para resolvê-lo. Aí eu gasto tudo que eu ganho. Isso é um problema? Sim. Educação financeira. Ah, eu desperdiço comida na minha casa. O que tem que fazer? Economia doméstica. Ah, eu estou com sobrepeso e não estou conseguindo perder peso. Instrução de nutricionista. Se não der conta de pagar, tem na internet. O YouTube hoje está tudo aí. Ignorância hoje não é mais uma opção. Mas isso requer que você entenda que o ponto de vista é o que você está enxergando, é o que você enxerga da onde você está. Ponto de vista significa eu estou vendo daqui. Então, o seu ponto de vista pode não ser o meu ponto de vista, porque nós estamos em lugares diferentes. Para que você veja o que o outro diz, é necessário ter o que se chama de empatia, se colocar no local do outro para ver. Existem pontos de vista que você não vai ter, porque não tem a bagagem, não tem a experiência. Aí que vem a sacada, aí que vem o pulo do gato. Ouvir quem tem experiência. Aí você consegue enxergar aquele ponto de vista. O nome disso também chama opinião pessoal ou limitação da existência. Existem existências limitadas em todos qualquer ponto.
Tem gente que é limitado no ponto da saúde, tem gente que é limitado no ponto da experiência, tem gente que é limitado no ponto de vista da inteligência. Como se supera tudo isso? Mudando-se o ponto de vista, enxergando as coisas de outra maneira, absorvendo o que o outro entende. Eu vou dar um exemplo para você. Pescaria. Pescaria é um exemplo. Na mesma linha, nós temos um ser feliz da vida, porque está pegando um peixe, e no outro ponto da linha, tem um outro ser desesperado, porque está perdendo a vida. São pontos de vista na mesma linha. Nesse exato momento, tem gente ficando rico com a crise. Nesse exato momento, tem alguém quebrando com a mesma crise. Nesse exato momento, tem alguém se casando com a crise. Nesse exato momento, tem alguém se divorciando com a crise. Muitas vezes a linha é a mesma, os extremos que mudam. O mercado essa semana foi ruim, alguém ganhou dinheiro, outros perderam. Simples assim. Porque você não fica rico com o que você ganha, você fica rico com o que você poupa. E o que é poupança? Poupança é determinar o que é prioridade na sua vida. Poupar significa que eu tenho prioridades. Quais são as suas prioridades em relação a isso? Existem estilos de vida que criam semente para crescer. Existem outros estilos de vida que fabricam desertos e vales. Desertos e vales eu quero dizer com um temporal de pombo cagando na cabeça. Existem pessoas que você conhece há muito tempo, tem certeza disso, que vivem com um pombo cagando na cabeça. Você não pode nem andar do lado dela, porque vai cair merda na sua cabeça também. Isso é um estilo de vida. Ela desenvolveu isso aí. O estilo de vida de poupar primeiro, para depois gastar, é uma coisa única. Que raramente pessoas fazem isso. Recebeu, poupa. Isso aqui eu vou investir. E o restante eu vou viver. Ah, mas o restante não está dando para viver. Eu tenho que adequar o meu estilo de vida para que sobre. Não tem outra conta. A matemática é soberana. Mas as pessoas gostam de fazer dívidas. Mas você sabia que até em dívida existe dívida boa e existe dívida ruim? Dívida boa. Dívida boa há uma performance melhorada na sua vida. Performance melhorada que eu quero dizer ganho de tempo, ganho de agilidade, ganho de expertise e de preferência que faz você render mais. Eu gosto de dar um exemplo, uma casa. Uma casa. Uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar é uma dívida boa. Quanto tempo você gasta lavando, secando, torcendo e não sei o que com água? Você coloca as roupas lá, mais o sabão e etc, deixa lá e vai cuidar da vida. Vai fazer outra coisa. Vai fazer algo produtivo. Outra dívida inútil. Já dei um exemplo de uma dívida útil, vou dar uma de inútil. Uma dívida inútil. Televisão de não sei quantas polegadas, 500K, que transforma a cara do William Bonner e de outro qualquer apresentador na televisão mais vívida. Transforma a vida que está naquela tela passando uma desgraça cada vez maior em Technicolor. É uma completa inutilidade. Inclusive, eu costumo dizer que se você entra na casa do cidadão e a televisão dele é maior do que a biblioteca pessoal, ou ele está ganhando dinheiro de outra forma que não usa-se a inteligência, ou ele tem sérios problemas. Normalmente é a segunda parte. Afinal de contas, é muito comum você ver gente comprando televisão de 50K e etc. para pagar em 24 meses. Isso é uma dívida ruim. Mas uma dívida boa é onde há performance melhorada na sua vida. Você melhora de vida. Você ganha tempo, ganha energia, ganha agilidade. Tem o exemplo da máquina de lavar, mas você pode usar outras coisas. Dívida ruim, ela não muda em quase nada da sua situação. E te suga energia que deveria ser usado para usar para crescer na vida. Dívida ruim é assim. Esse aqui é o ponto. Fique sem uma refeição, mas não fique sem
ler um livro. Quando alguém vira para mim e fala, me peça um livro tal, eu respondo, não, esse livro custa uma refeição. A maioria dos bons livros custam uma refeição. Para quem mora em capital, uma cidade média, sabe que uma refeição, um almoço, uma janta custa aí entre 20 e 30 reais. Ah, mas 30 reais é muito dinheiro num livro? Tá bom, então fica sem ler. Vai ficar mais caro ainda. Eu, particularmente, tenho uma biblioteca enorme. Não li todos os livros que estão lá, mas apenas de olhar para eles, eu já me sinto inteligente. Não acho que livro tem que ser emprestado. E nem que deve ser emprestado. Normalmente, em empréstimos, você coloca alguém desqualificado numa posição de qualificação que foi você que fez o julgamento. Ora, bola, se a pessoa não tem carro, significa que ela não está qualificada para ter um carro. Você vai emprestar o seu carro para ela? Se a pessoa não tem uma moto, significa que ela não está qualificada para ter uma moto. Você vai emprestar a sua para ela? Você está tirando um ambiente que a pessoa está comumente vivendo, que é não ter carro, não ter moto e se virar nos 30, e colocando ela num ambiente que ela não tem treinamento nenhum para estar ali. Eu gosto muito de dizer que aquilo que você faz todo dia, você fica profissional, e aquilo que você faz de vez em quando, você é um amador. E se você faz coisas de forma profissional, os riscos são menores. Se você faz coisas de forma amadora, os riscos são maiores. Emprestar coisas para os outros é dar a ela o direito de dizer se aquilo que você fez algum sacrifício para ter, você está dando o direito para ela decidir. Porque as circunstâncias que abatem sobre você talvez não sejam as mesmas que abatem sobre ela, simplesmente pelo uso rotineiro. Ora, bolas, você tem um carro, você zela. Se você não tem um carro, não faz parte da sua vida. Aí você pega um carro emprestado e vai zelar como? Pensa sobre isso. Por isso que digo que dinheiro é resultado de onde você coloca seu foco, a sua energia e seu tempo. Ficar servindo de juiz para fazer julgamento sobre o que é necessário ou não necessário para a vida de outras pessoas que deveriam estar cuidando das suas vidas igual você, isso é uma perda de tempo. Porque, querendo ou não, o estilo de vida é como se fosse um filho. As pessoas têm seus próprios filhos. Elas os amam, acham eles belos, acham eles bonitos. Quem tem filho aí sabe disso. Quem tem filho sabe disso e olha para o filho e fala, nossa, meu filho é lindo, meu filho é maravilhoso, meu filho está aprendendo a falar inglês, ele fala 5 palavras, 6 palavras, ele já distingue as cores. Ele vê aquele filho com o olho tudo aumentado. Por que ele vê com o olho aumentado? Porque ele viu aquilo na barriga da mãe, depois ele viu aquilo ali bem frágil, enrolado numa roupinha, e de repente ele já começa a falar, já começa a andar, ele acha aquilo tudo incrível. Então, o estilo de vida são filhos que as pessoas produzem para elas. Leva um tempo para fazer aquela gestação. E aí você chega na sequência e fala, não, o seu filho é feio. Não, o seu filho é catarrento. Como é que as pessoas vão receber essa notícia? Por isso que, normalmente, quando a gente está querendo mudar de vida, significa que nós estamos querendo mudar de filhos. Nós queremos produzir outros filhos, porque a gente não está feliz com aquele que a gente produziu. Não está tão orgulhoso assim com aquela carro, com aquela moto, com aquela vida, com aquela situação financeira. A gente quer produzir coisa nova. Por isso, quando a gente chega com uma ideia extra para alguém, é como se a gente estivesse entregando um filho nosso para que o outro adote. Vocês estão aí do outro lado adotando meus filhos, ouvindo essas ideias, e são meus filhos. Eu acho todas elas bacanas, eu acho todas elas maravilhosas. Quer uma ideia? O smartphone é a TV do nosso tempo. O smartphone trouxe um mundo de distração e entretenimento que no futuro vai cobrar o seu preço. Para quem tem aquela tia velha, feia, chata, sabe. Ela amava passar um tempão na frente da televisão assistindo o Gugu, Silvio Santos, Faustão. Para quem vê alguns velhinhos hoje, ou então gente de meia idade, de idade avançada na fila lotérica, recebendo a miséria do INSS ou coisa parecida,
sabe que grande parte do tempo foi dedicada a assistir os programas, as lendas da televisão. O entretenimento anterior precisava que você parasse, colocasse o pé no sofá, ficasse diante daquela bobagem, passasse ali 1 hora, 2 horas, 3 horas na frente daquilo. Trapalhões, Fantástico, Telecine, Supercine, Corujão, não sei o que mais. Não era assim? Como estão essas pessoas hoje? O celular trouxe isso para a mão, a palma da mão. É raro você ver uma pessoa numa fila do banco usando um livro enquanto espera. Está lá. Mas também o celular pode ser bem usado. Ouvindo um podcast, ouvindo um treinamento, fazendo uma operação de trade bem feita. Mas o grosso mesmo é tempo com entretenimento. Assim como era a televisão antigamente. Né? Por isso que muita gente melhorou um pouquinho de vida e comprou o quê? Uma televisão. O pensamento fundamental é não guardar o que resta e depois gasta. É gastar o que sobrou depois de guardar. Faz esse treinamento. Treina a guardar diariamente. É triste que os cofrinhos já não são tão usados mais. Os cofrinhos, de guardar ali moedas, guardar ali uma certa quantia, só para treinar o cérebro. Não significa que aquele porquinho vai virar a quitação da sua hipoteca no final do ano. Não significa que aquele porquinho vai virar alguma viagem aí, pagar à vista. Não. Só para desenvolver o hábito de guardar. Recebeu, tira, pô, guarda lá. O que sobrar, paga as contas. Oh, mas não vai dar para pagar as contas. Cara, se vivendo poupando não dá para pagar as contas, tem alguma coisa errada. Normalmente, alguma coisa errada nas 4 categorias básicas, que eu costumo dizer que chama meta. Meta é moradia, que é onde você mora. É de educação, aonde você estuda e aonde seus filhos estudam. T é o transporte, que é o que você usa para ir para um ponto A para um ponto B. Ou alimentação. Nesses 4 itens, consome-se 80% de tudo que uma pessoa ganha. Nesses 4 itens. Então, se está passando por algumas dificuldades, tem alguma coisa aí fora do eixo nessas 4 categorias. Ah, mas você está querendo insinuar que talvez eu tenha que morar com a sogra, coisa parecida? Às vezes sim. Está querendo insinuar que talvez eu vou ter que voltar a morar com os pais? Às vezes sim. Para corrigir o padrão de vida e equalizar no sentido de sobrar mais do que está ganhando, às vezes tem que mexer nessas 4 teclas. Ah, mas e os supérfluos? Supérfluos é o que dá o doce na existência. Supérfluo, a maioria deles são coisas bacaninhas, que não faz a menor diferença no seu orçamento. A vida já está um saco, aí você vai e manda cortar a internet. E aí? Deu ruim, você não vai fazer trade mais, né? Esse aqui é o problema. Ah, não, eu vou cortar o cafezinho expresso. Cara, tá muito chata já a vida. Aí você não vai tomar um cafezinho expresso de vez em quando. Hoje tá mais difícil, porque a cafeteria tá fechada. Talvez você tenha um hábito de comprar. Normalmente são as 4 categorias, tá? Moradia, educação, transporte e alimentação. Ah, mas eu não vou pôr meus filhos na escola pública. Dá uma revista nisso. Pensa bem, né? De repente tem algumas boas escolas públicas ainda no mundo. É o que eu acho. Seu maior ativo é você mesmo. É um erro comercial negligenciar a sua vida, a sua saúde e a sua segurança. Veja como o Estado diz que cuida de pessoas nesses itens. Sua vida, saúde e segurança. Esses dias têm sido perfeitos para você aprender como que o Estado cuida das pessoas. Ora, bolas, eu preciso de crises, de pandemia? Não. Olha na fila da lotérica.
Olha a quantidade de senhorzinho que fica lá segurando um carnezinho da Mega Sena, querendo fazer uma fezinha e ficar rico. Dá uma olhada. Dá uma olhada na saúde, dá uma olhada na segurança. Veja como é que o Estado provém essas coisas. Coisas que o indivíduo deveria estar fazendo. Coisas que o indivíduo poderia estar buscando. Mas, em 88, criou uma Carta Magna na qual diz que todo mundo tem direito a tudo isso. E aí as pessoas ficam se iludindo que isso funciona, que isso é legal. E aqui nas aulas de 27, você vai descobrir que não é bem assim. Existem várias pistas que o seu maior ativo é você mesmo. Por isso o desenvolvimento pessoal. Por isso a ideia de que você precisa consumir essas informações e fazer ajustes na sua vida privada. Ajustes esses que ao longo do tempo vai dar resultado. Né? Ou você acha que a pessoa termina com 80 anos, pobre, velho, feio e doente, de segunda para terça? Pobreza, feiura e doença e outras coisas mais não costumam ser acidentes. Não costumam ser circunstâncias fortuitas. É muito raro. Leva tempo para construir condições extremamente chatas. Leva um certo tempo. É claro que eu não estou descartando a ideia de que pode ser um raio cair na cabeça e acorda numa segunda-feira com um pepino sério para resolver. Mas é raro. Acontece, mas é raro. O normal são coisas fabricadas mesmo. Mas isso exige coragem. Exige coragem de assumir a própria vida. Existe uma certa coragem de tocar essas coisas, de fazer um caderninho de anotação, de ter o controle do orçamento familiar doméstico, de ter um controle daquilo que você anda ganhando e aquilo que você anda produzindo. É coragem dizer, eu vou tomar conta desse detalhe, eu vou tomar conta disso aí. Eu não vou deixar isso mais por conta do Estado. Não vou cantar a musiquinha do Titãs, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso não faz parte da minha existência. Eu vou assumir isso. Mas se der medo? Porque é confortável você imaginar que aos 80 anos a Previdência vai cuidar de você. É confortável esse pensamento. É confortável o pensamento que o grande papai governo vai cuidar de você. Que você pode fazer filhos o tanto que você quiser. Você pode ter vários filhinhos quando você quiser. Que vai ter sempre escolinhas boas. Não. Podemos assumir o controle dessa situação e falar, não, eu quero ter 5, 6, 7, 8, mas eu quero cuidar deles. Geração antiga que era assim, né? Colocava 5, 6, 7, 8 filhos no mundo e estava lá, junto, firme. Isso é coragem. Ter a circunstância na sua mão e dizer, vou tomar conta disso aqui, sim. Não vou ficar imaginando que o Estado vai vir resolver isso, não. Vou tomar conta dessa parada. Esse é que é o pensamento mestre do desenvolvimento. Assumir cada dia mais responsabilidades e ir solidificando ao longo prazo. A gente sabe que a longo prazo a educação financeira sai muito mais barata que a ignorância. A gente sabe que a longo prazo a educação é muito importante. Mas não é educação vinda de fora dizendo para você, olha, eu vou cuidar de você nessa área. Não, eu estou dizendo de educação continuada que você decide o ser que você quer se tornar. Ora, você quer ficar um expert em traders? Educação continuada em traders. Cursos, treinamentos, seminários, aulas, webinários, aulas ao vivo e etc. Tire prova disso e dá uma olhada nas grandes massas que ignora o poder da educação. Ah, mas alguém tem que vir me dar a educação. Não! Você se dá a educação. Ora, se o beneficiário primário da sua educação é você mesmo, qual o problema de colocar isso como prioridade? Isso é uma prioridade sua. O primeiro a ganhar com isso é você. Não é? É você que vai ganhar com esse negócio. Como eu te dizendo para você, dos 20 aos 80 anos, passam-se cerca de 21.600 dias.
velho, pobre, doente e feio não é um acidente, é uma acumulação de dias não estudados. O que significa dias não estudados? Ah, o dia terminou, o que eu fiz? Não, não fiz nada. Não, eu terminei o dia, agora eu vou ver a minha novela. Não, acabei meu dia, agora eu vou ver a minha programação predileta. Não, existem rituais a serem criados ao longo do tempo. Ora, Paula, se eu quero ter um corpo saudável, qual é o ritual diário? Malhar. Se eu quero entender o que está dizendo a Olympic Trader e o que está dizendo a IK Option, eu tenho que estudar trader. Se eu quero desenvolver uma vida familiar bacana, eu, esposa e etc, e filhos, eu preciso me dedicar a isso. Se eu quero desenvolver uma relação saudável com meus filhos, eu tenho que sentar com eles na mesa. Existem instruções no dia que você está vivendo. Existem protocolos no dia que você está vivendo. A ausência de protocolos em direção ao crescimento e ao desenvolvimento, nesse sentido que você quer, leva ao que as massas estão enfrentando. A maioria das pessoas, elas são saudáveis depois dos 60? A maioria das pessoas estão bem depois dos 70? A maioria das pessoas tem o pé de meia? Entende o que eu quero dizer? A acumulação de dias não estudados. Existe uma vaca sagrada chamada idoso, chama de vaca endeusada, não pode falar mal, não pode tocar no assunto, não pode falar nada. Ora, bolas, você pode estudar a vida do idoso, não tem problema. Só não pode ofender, jogar na cara, apontar o dedo, etc. Porque não tem tempo de mudar. Não há tempo para mudar. Você pode olhar, aprender, ver o que é bom, ver o que não é. Meu velho pai já dizia, que Deus o tenha. Existem coisas que você vai ter que carregar 2 sacos. Saco mesmo, verdade. Tem coisas que eu vou te falar e vou te ensinar. Se você achar que é importante, coloca no saco que tem fundo. Se você achar que não é importante, coloca no saco que não tem fundo. E continue a sua caminhada. Ainda muito cedo eu fui exposto a essa experiência. Você precisa saber olhar para o idoso e aprender com seus erros, aprender com seus acertos. Os idosos de hoje nos ensinam: o Estado não vai cuidar de você. Não é assim? O INSS não vai fazer isso. INSS significa isso nunca será suficiente. Que é uma pena que as pessoas não saibam disso ainda na escola. Continua dizendo, vamos reformar, vamos arrumar, vai ficar bom. Aí quem acredita nisso, tudo bem. Se você acha que a educação é cara, experimente o preço da ignorância. Existem alguns testes rápidos e indolores, mas a maioria é um custo alto e irreparável. Ser ignorante não é um bom negócio. Como eu tive dito atrás, vamos imaginar que você está acostumado a dirigir uma motinha de 125 cilindradas. Aí seu amigo aparece com uma moto de 750 cilindradas. Ele tem expertise naquilo. Aí você é ignorante naquilo e fala, oh, deixa eu pilotar essa moto. Qual a chance de dar merda? Entendeu? Eu costumo dizer que se você está num lugar onde você não tem qualificação para estar lá, não se preocupe, você vai sair de lá. De uma forma ou de outra, você vai sair de lá. Portanto, existe qualificação para todos os lugares que você vai. Existe qualificação para morar em um lugar X, em um local B, existe qualificação para morar na periferia, existe qualificação para morar na classe média, existe qualificação para morar em condomínio vertical, existe qualificação para morar em condomínio horizontal. Quem mora em condomínio vertical sabe como é que é. Pessoas que não respeitam barulho, pessoas que não respeitam o horário limite de fazer som, não respeitam o uso da piscina. Isso tudo é falta de qualificação. Isso acontece o tempo inteiro. Mas o bom da maioria, além de desqualificado, é a maioria, além de desqualificada, ela costuma dizer que você não vai dar conta. A conversa da maioria das pessoas é mais ou menos assim: você não consegue, você não dá conta.
Afaste-se dos 97%. Veja o que eles estão fazendo e faz o oposto. Outra fonte de aprendizado é a observação da maioria. Eu citei anteriormente a observação de um idoso. Tem coisas boas em idosos? Tem, claro. Atingiu a longevidade, não fez bobagens, cuidou da saúde, chegou aos 80 anos, 80, 90, 100, e aí vai. Tem muita coisa boa ali. Você pode aprender. E tem muita coisa ruim que você também pode aprender. Depende do que você quer. Mas, de qualquer maneira, a maioria é uma fonte de aprendizado muito interessante. Somente a sua atitude determina a sua altitude. Altitude significa os lugares elevados aonde é que você vai. Os lugares elevados onde você vai alcançar. Esses lugares elevados podem ser pessoas, podem ser experiências, podem ter situações. Isso tudo tem uma atitude por trás. Os lugares e as sensações que você vai vivenciar são frutos da sua responsabilidade e da sua resposta ao ambiente que você está. A sua opinião pode determinar essa energia que você vai criar em si mesmo. Tem muita gente que em ambiente muito bom fala, esse aqui está um saco. Tem gente que fala, esse ambiente está muito ruim e eu vou ficar ruim também. Você conhece um camarada que toda vez que você vê, a resposta para a existência dele é, tá tudo bem. Ah, o mercado foi ruim, bom também. Essa é uma atitude correta. Uma resposta positiva. Porque já existe no pensamento, eu vou vencer, eu vou superar isso aqui. Eu não preciso criar uma atmosfera negativa na minha cabeça. O ambiente já está assim. Eu vou internalizar esse ambiente ou vou criar um ambiente interno que vai responder positivamente ao que tem em minha volta. Porque existe esse mundo interior seu. Ele é só seu. Esse mundo interior pode ser um ponto de energia e impulso. Num mundo que opera o desespero, a dor, basta procurar e sentir que o que realmente importa, o pulso ainda pulsando. Esse é que é o ponto. Estamos vivos, estamos bem, estamos com saúde, estamos desenvolvendo. Esse é o nosso mundo interior. Não me venha me alimentar de manhã com jornal de a bagaceira no ventilador, meio-dia bagaceira no ventilador, à tarde a bagaceira no ventilador. Como é que você vai fazer com o seu mundo interior? Seu mundo interior começa a ficar poluído, começa a ficar ruim. Esse é o ponto. Ah, parece conversinha de banheiro de boteco, mas é assim. Ora, bolas, eu fico consumindo informações na quais eu não tenho menor influência sobre aquilo, e aquilo ali vai deixar a minha noite horrível? Ah, prefiro não. Por isso que você decidir cercar daquelas coisas que vão te inspirar e subir de nível, isso é uma decisão muito sábia. É uma decisão muito sábia. E isso requer humildade. Quando eu era criança, eu achava que humildade era simplesmente me submeter às tiranias do mundo. Não. Com a caminhada, eu aprendi que humildade vem de humus, é uma matéria orgânica deposta no solo, resultado de decomposição de animal, vegetal e etc., que é uma fonte rica de organismos vivos para germinar sementes. Vem de humus, é um lugar onde crescem sementes, um lugar rico. Por isso que o trabalho com consistência exige humildade, porque exige aprendizado, exige ouvir instruções. Aquele cidadão cheio de certeza não vai para frente. Ah, tem 10 anos que eu estou aqui, eu odeio esse serviço, eu vou ficar por aqui mesmo. Alguém vira e fala, cara, você tem que estudar, você tem que refletir, tem que fazer um curso. Não, eu já sei tudo. Cadê a humildade? Não tem. Muitas vezes a gente tem problemas de relacionamento, coisa parecida, também por falta de humildade, de reconhecer que foi grosso, reconhecer que foi ruim, de reconhecer que uma palavra foi mal colocada. Humildade.
Humildade é a fonte de todo crescimento. Essas 3 áreas. Na área dos relacionamentos, na área das finanças e na área da saúde. Ah, estamos com sobrepeso. Cara, tem que ter a humildade de se dirigir a uma academia, fazer uma matrícula, ou de botar um tênis no pé e correr, essas coisas todas. Mudança exige humildade, de abrir mão daquilo que estava te matando, daquilo que estava te remoendo, daquilo que estava te fazendo mal. E em cima daquilo vai crescer coisa nova, vai crescer uma semente melhor. Mata aquilo ali, mata o orgulho, mata o excesso de confiança. Já viu o mercado de trader? Como é que ele pune os traders que têm excesso de confiança? Que começa a ganhar aquela tempestividade, fala, eu sou o bichão, eu sou o maioral, e vai lá e o mercado vai, pá! Esse é o ponto. Humildade para aprender. O princípio da humildade é estar aberto a novos conhecimentos, a novos entendimentos. Observar as circunstâncias e saber assimilar o que é útil ali. Fazendo isso, você consegue se transformar naquela pessoa com quem você gostaria de se encontrar. Já viu gente que fala assim, eu estou procurando meu par perfeito, estou procurando minha alma gêmea. Meu amigo, se só uma gêmea bateu em você hoje, vai gostar do que vai ver? Já parou para se perguntar? Se a sua alma gêmea passar por você no corredor do seu prédio, ele vai gostar do que está vendo? Ou se a sua alma gêmea topar com você no lanchinho de algum boteco ou coisa parecida, vai gostar do que você está falando? Sabe? Tem pessoas que têm essa falta de discernimento, de imaginar que o mundo é feito para servi-lo de alguma maneira, inclusive companhias, de prover companhia para ele. Ora, bola, se eu sou quem eu gostaria de encontrar, posso deixar até o sabor do acaso, que vai me achar. Pessoas costumam dizer que opostos se atraem. Ah, é? Eu duvido muito nisso. Eu duvido muito. Vícios e virtudes são moedas no mercado das relações humanas. Seus vícios e as suas virtudes definem as suas associações. O que é vício? Vício é os seus malfeitos, é os seus malboro, é os seus hábitos ruins, sabe? As suas escolhas ruins. Escolha ruim para comer, escolha ruim para beber, escolha ruim para tocar o dia. Isso vai definir a sua associação, com quem você vai se associar. E as suas virtudes também. Vamos imaginar que a sua virtude seja, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar e etc. Cara, você vai dar conta de ficar perto de uma pessoa que fala para você que livro é caro? Não dá certo isso. Ou o contrário, vamos dizer que o seu vício é beber, fumar e farra, pingue foguete. Você vai dar conta de ficar perto de uma pessoa que todo domingo levanta cedinho e vai para a escola dominical? Entende o que eu quero dizer? Casalzinho ternura se forma assim. Mas tem cidadão que tem anos que está ali e tal, briga, não sei o quê. Mas, cara, se você não está vendo o que une aqueles dois, eu falo, são vícios e virtudes. Os caras sabem. Cada um sabe quais são os seus. Você não está enxergando, mas está lá. Afinal de contas, pessoas não são árvores que são plantadas num buraco e vai ficar ali para sempre. Não. Pessoas decidem, pessoas olham, admiram. Como eu disse para você, vícios e virtudes definem as suas associações. E seus princípios definem a longevidade dessas relações. Muitas vezes, vocês estão vendo aí nas lives, né? Gente bêbada e não sei o quê, no meio da loucura, resolve rapar a cabeça. Ou então falar bobagem. Aquilo ali são coisas que duram há anos, mas tem alguns princípios ali.
Às vezes são leais, às vezes são parceiros, estão juntos, pobre ou rico. A observação do que você tem nas suas próprias relações faz você entender as relações dos outros. Quais são seus vícios? Quais são suas virtudes? Isso vai ser a cola que vai unir você com seus pares. Aqui no grupo das 7, a principal virtude é o aprendizado. Tem aula manhã, tarde, noite, madrugada. Se essa for a sua virtude, você vai gostar desse ambiente. A principal virtude é a aula de mindset na quinta-feira. Se você gosta disso, você vai estar aqui mais tempo. É assim que funciona. Para que você possa fazer uma mudança de vida, você vai ter que fazer mudança de prioridades. Lembrando a você que democracia única do mundo é apenas o tempo do dia. O resto dos recursos são tudo diferente. Apenas o dia é igual para todo mundo. Apenas o dia. Tem gente que é mais feia, tem gente que é mais bonita, tem gente que é mais gorda, tem gente que é mais magra, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, tem gente que gosta de ler, tem gente que não gosta de ler. Tem gente que é alto, tem gente que é baixo, tem gente que é gordo, tem gente que é magro. A única coisa igual é o tempo. Mas, usando bem as prioridades de aprender, o tempo vai ser aproveitado. Acredite nisso. Mas, usando o tempo para deixar passar, ele vai ser desperdiçado. Simples assim. Lembrando que sua vida de hoje é um residual que as escolhas fizeram ontem. A sua vida de hoje é o residual das prioridades de ontem. Ora, bola, se eu estou com sobrepeso, a minha prioridade de ontem não era ir para academia. Sim ou não? Se eu estou com problemas financeiros, as minhas prioridades não eram estudar esse assunto. Se meu carro está todo sujo, enferrujado e cheio de problema, a prioridade não era cuidar dele. Se meu relacionamento com minha mulher ou meu marido está mal, a prioridade não era cuidar disso. Porque para que tenha crescimento é necessário ser prioritário. Coisas ao sabor do acaso chama-se destino. Coisas com resultados claros chama-se planejamento. Se não planeja, tem destino. Simples assim. Mas não precisa continuar assim. Todo dia, novas sementes e novas colheitas. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Hoje nós temos a era do tédio e do sagrado direito à estagnação. Volto a repetir que a Constituição fabricou uma geração de esperançosos em almoços grátis. Assim, coisas que o indivíduo que deveria estar fazendo, que é a casa, educação, transporte, alimentação, muitos deles ainda deixam o Estado para prover isso. As pessoas perderam o desejo de ganhar. Alimente o seu desejo de ganhar. Talvez, meu amigo, a ambição é o único patrimônio que você tem e ele é muito precioso. Ambição é afrodisíaco. Ambição é coisa bacana. Ambição une pessoas. Ambição forma mindsets. As pessoas se juntam. Ou vocês vão juntar para poder discutir quando é que vai sair o auxílio do governo. Ou por que, que o programa não está dando certo. Ou por que o aplicativo não está dizendo. Ou por que, que você está até agora em análise ou coisa parecida. Entende o que eu quero dizer? E seu futuro sendo criado hoje, pelo que você está fazendo hoje, e não amanhã. Ah, amanhã eu vou entrar em forma. Não, amanhã eu vou começar a fazer exercício em casa. Não, cara, não tem amanhã. Seu futuro é feito hoje. Se você está fazendo algo todo dia, vai definir a segurança, profissionalismo. E se você faz coisa de vez em quando, você está definindo risco. Risco e amadorismo. Eu gosto de dar exemplo da escada. Eu não tenho escada em casa. Não tenho escada em casa. Quando se precisa subir em escada, ou eu contrato alguém para fazer,
ou eu peço ajuda de quem tem mais experiência nisso. Escada é um troço perigosíssimo, se você usa de vez em quando. Ah, mas se o cara faz isso todo dia, ele sabe como é que sobe no telhado, como é que mexe na antena, sabe tudo. Esse é o ponto. Assim vale para moto, né? Moto grande. Ah, não, eu quero andar. Não, cara, fica quietinho na sua, né? Melhor. Isso me faz ocupado tanto com a minha grama que eu nem sei se a sua tá mais verde que a minha. Coloque isso na sua vida. Esteja tão ocupado cuidando da sua grama para nem perceber se a grama do vizinho está verde. Estou dizendo isso porque existe uma era da inveja na qual a condenação da virtude, da disciplina, do sucesso e do bem-estar. Observe as pessoas fazendo um comentário sobre esses 3 itens acima. Alguém vê um corpo bonito e fala, ah, tá usando bomba. Cara, ali tem malhação. O cara vê um cara passando um carrão e fala, é financiado, moço, para ter crédito tem que ter vida boa. Ah, o cara vê alguém ali, uma mulher bonita, com um cara fala, oh, é interesse, mas moço, para você atrair interesse, você tem que ser interessante. Observe os comentários das pessoas diante de coisas que têm virtudes. Sempre é um comentário ruim, é sempre um comentário de inveja. Por isso que eu falo, a melhor coisa para sua grama ficar verde é cuidar dela. Cuida da sua vida, cuida da sua grama. A vida do outro pode ser observada para que você possa abençoá-la. Passou um carrão, pô, que bacana, cara, que bom que você conseguiu. Comprou um apartamento novo, cara, parabéns, legal, é isso aí. Emitir sentimentos bons pelas conquistas alheias. Com o passar do tempo, meu amigo, a idade pode até deixar marca em você. Mas se você desistir da vida, vai deixar marca na alma. Já viu pessoas que desistem da vida? Não tem plano nenhum, não tem sonho nenhum. Ah, não, mexer com isso não. Mexer com isso não. Deixa pra lá, né? Não importa as circunstâncias, meu chapa. O seu sonho, ele sempre vai ser sopro de vida e consciência, a sua existência carnal. Existe existir e existe viver. Cachorro existe, passarinho existe, borboleta existe. Basta que alguém vá lá e não interrompa a existência. Mas viver é um sentido mais amplo, é um sentido que envolve busca, envolve consciência, envolve tomada de decisão. Isso é viver. E não conforme o vento balança a folha, conforme as circunstâncias determinam. Assuma, assuma. Esse movimento que você está fazendo hoje de viver de trader já é uma forma bacana. Mas aproveita essas outras dicas aqui nas aulas de Mindset e expanda isso para as outras áreas. Porque essa soma de esforços repetitivos, um dia sim e outro dia também, isso vai levar a mudança significativa. Porque do mesmo jeito, o oposto também é verdadeiro. A soma de negligências diárias cria uma vidinha ruim. A soma de negligência diária também cria uma vidinha ruim. Mas o esforço repetitivo e o foco e o crescimento vai criar uma vida bacana. Isso é fato. A gente já sabe que pobreza é improdutividade. É improdutividade sistêmica. Não produz. Não eleva-se. Não há uma produção diária, semanal, quinzenal. Existe. Vocês já foram, já visitaram como é que é? Você vai lá, tem aquele quintal sujo, cheio de folha, uns 50 cachorros, cheio de lixo no quintal, cheio de puxado, né? Que as coisas sem planejamento, sem zelo. O que é aquilo ali? Aquilo ali é improdutividade. Aí você dá uma entrada dentro da casa, vê
aquele fogão cheio de sujeira, cheio de resto de comida do dia anterior. Cara, a primeira produtividade é o zelo. A primeira produtividade é a organização. Produtividade não significa apenas fazer 5.000 por semana, fazer 10.000 por semana. Não! A primeira produtividade é a organização do seu espaço privado, o seu espaço privativo, refletindo a sua mente organizada, refletindo a sua mente focada. Tem uns vídeos na internet sobre isso, de um cara que fala, você quer organizar o mundo, mas você não organiza nem seu quarto. Você quer salvar a sua comunidade, mas você não consegue salvar nem a sua relação, sabe? O mundo está cheio de túmulos caiados. Vocês sabem o que é essa expressão, túmulo caiado, né? Então, começa a ser produtivo no quesito organização. Não custa nada. Não tem problema você ter 40 copos de requeijão lá na sua cozinha que você aproveita, desde que eles estejam limpos. Não tem problema de você viver numa casa de cerâmica de ruim, ou então a cerâmica não colocada, ou então de chão batido. Seja limpo, seja organizado. Tem problema de você estar perdendo dinheiro com trader, não tem problema de você estar dando cabeçada com trader. Compra um caderno, anota os seus traders diários, anota as suas estratégias diárias. Ao final do ano, você tem um caderno preenchido com tudo que você está aprendendo e tudo que você está crescendo. Observe os estudantes, você dá uma olhada naqueles caderninhos e fala, gente, pelo amor de Deus, o cara para estudar vai ter que arrumar material com outro, porque não tem nada, não anota nada. Entende o que eu quero dizer? A improdutividade sistêmica, que é a pobreza, começa com a desordem. Desordem gera improdutividade. Bagunça gera improdutividade. Começa por aí. Oh, mas eu vou largar de ser pobre quando eu ganhar 2.000 por semana. Não, você começa a largar de ser pobre quando você arruma sua casa, seu quarto. Ou, aqui as mulheres vão me agradecer, quando você levanta a porra da tampa do vaso. Deixa levantada, infeliz. Não é assim? Essas pequenezas dos sistemas diários. Oh, mas eu vou ser rico quando eu tiver uma Mercedes-Benz na garagem. Não, meu amigo. Você começa a largar de ser pobre quando você começa a colocar zelo na sua vida. Pensa sobre isso. Quando você começa a tomar coragem de decidir colocar seus sonhos acima dos seus medos. E medo se vence com informação. Sobre o tema que você vai ter que assimilar para mudar de nível. Você já fez isso? Quando você era pequeno e andava engatinhando? Observe um bebê. Você acha que ele, depois de tentar levantar e cair algumas vezes, ele olha para sua cara e fala assim, não, eu não sou para isso não, acho que eu vou ficar quieto engatinhando. Quem tem menino aí sabe, quem tem bebê sabe. Né? Ele cai, mete a cara no chão, chora um pouquinho ali, passa um pouquinho, está tentando levantar de novo. Ora, bolas. Isso é comum, não precisa nem se aprender. Está no seu gene, tá na sua consciência. Basta entrar em contato com isso. Ou você desistiu de arrumar uma namorada no primeiro toco que você ganhou? Você desistiu? Tem uns que não desistem nem da mesma. A quinta série tá lá, barulhando, na sexta série tá lá, a sétima série, oitava série, tá na faculdade, conseguiu. Eba, consegui. Conquistei a mulher dos meus sonhos, é com ela que eu quero envelhecer. Tá no seu DNA, não desistir. Tá no seu tutano. Manter as coisas sequenciadas, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Não desista.
até viver a vida que você está querendo viver. O preço a ser pago. Existe preço a ser pago pela disciplina. Existe preço a ser pago pela displicência. Qual dos preços que você quer pagar? Ah, mas eu não sei por onde eu começo. Começa pelo quadro geral. O quadro geral tem pistas nele que você vai dissecando, diminuindo, até chegar no pequeno movimento. Ou você acha que alguém fabrica um tanquinho na barriga de segunda para terça? Ou você acha que alguém fabrica uma saúde perfeita, saúde de ferro, aos 60 anos, de quarta para quinta? Existem rotinas diárias a serem constituídas na menor unidade, o dia. Não interessa, tanto para coisa ruim quanto para coisa boa. Tem sempre uma menor unidade, o dia. Naquele dia, que é a menor unidade, o que foi feito? Que enquadra no quadro geral. Ora, o quadro geral é 50 anos, aposentado, jovem, rico e cheio de renda passiva e trabalhando a partir de casa com escritório com ar-condicionado ligado. E, e mais outros detalhes. Naquele dia, o que está sendo feito para construir aquilo? Oh, nada. Então não vai construir. Ah, mas o meu plano é terminar 40 anos com um corpo legal e tudo ok. Naquele dia, o que está sendo construído para construir aquilo ali? Ah, nada. Então, sinto muito, não vai rolar. Ah, mas eu vou começar a semana que vem. Não tem semana que vem. É amanhã, é hoje. Coisas boas levam tempo para ser construídas. Coisas boas levam tempo para ser construídas. Saúde, relacionamento, finanças, não interessa. O melhor estilo de vida vai ser, acredite, melhoria constante. Não tem outro. O melhor estilo de vida é aquele que permite a melhoria constante. Você vai esperar a sua sogra chegar e dizer que bagunça de casa, hein, minha filha? Ou você vai pegar essas panelas aí e vai arear esse troço até ficar brilhando? Você vai esperar a sua mãe aparecer e falar, pô, esse quarto tá uma zona, para você mesmo ir lá e começar a organizar aquilo lá. Ou você vai esperar o seu amigo, que vem de longe, chegar em você e falar assim, cara, cadê seu caderno de anotação de traders? Oh, não, eu não tenho. Está tudo aqui online. Mano, deixa eu te explicar uma coisa. A mão humana, ela acompanha o ser humano no processo evolutivo há milhões de anos. A mão é responsável pela evolução do cérebro. Anota o que eu estou falando. A mão é responsável pela evolução do cérebro. Existem vários estudiosos nessa direção. Por isso que quando às vezes você vê assim, em filmes antigos, neguinho lá na cadeia, o que eles estão fazendo? Trabalhos manuais, certo? Estão fazendo trabalhos manuais para acalmar a mente, para desenvolver novos pensamentos, desenvolver novas conexões. Não é isso? Trabalhos manuais. Então, deixa eu te explicar. Quando você adota um caderno de trader, você se conecta com aquela coisa prazerosa da sua existência. Eu não sei se você lembra disso, mas quando você aprendeu a escrever, era gostoso. Você se sentia bem fazendo A, E, I. Fecha seus olhinhos depois e lembra disso. Você sentia orgulho, pegava aquela letrinha, mostrava para aquela figura de autoridade que era a sua professora. Antigamente só tinha professoras, né? Fêmeas. E aí você ia lá mostrar para a professora, ela te dava a palminha. Todo o seu sentimento de existência positiva e agradável passa pela sua mão. Portanto, não despreze, não despreze o poder do aprendizado que é utilizar as suas mãos para anotar
os seus traders diários, as suas estratégias diárias. Use a sua mão. Compra um caderninho daqueles de 200 páginas, pequenininho, capa dura, certo? E coloca lá. No topo dele, põe a data, coloca o nome do professor, coloca os wins, coloca os loss, certo? Coloca algum comentário que ele fez, ou algum insight que você tem. Usa a sua mão, cara. Isso vai ser bom para você. Eu garanto. Experimenta uma semana, duas. Não despreza o poder da mão, não. Faz isso. Depois você compartilha aí no grupo o que você achou. Faz esse exercício. Uma semana anotando trader em caderno. Porque é onde se vê um rastro de excelência. Tem uma história de dedicação ali. Aonde tem excelência, pode ter certeza que tem dedicação. Se você toca um instrumento com excelência, tem dedicação. Se você faz excelentes traders, tem dedicação. Se você tem um casamento bacana, existe dedicação. Se você tem uma família bacana, tem dedicação ali. Não tem jeito, cara. Excelência e dedicação andam junto. É possível ser um excelente pobre? Tem gente que é excelente em pobreza. Começa a vida, vai para metade da vida, vai para o final da vida, continua pobre. Ele é excelente pobre. Ele ficou bom naquilo. Ele ficou bom em comprar coisa financiada e comprar outra e não pagar e aquela coisa toda. Ficou bom em sujar o nome. Tem gente que é excelente nesse nível de vida. Posso fazer o quê? Mas existe dedicação. Você tem que ter dedicação. Existe isso. E eu volto a repetir. Você não pode ter aquilo que você condena. Começa a abençoar aquilo dos outros. É quase que impossível. E todo mundo é ignorante. Basta definir o assunto. Todo mundo é ignorante. Basta definir o assunto. Tem gente que é muito bom em medicina e arrasta 30 mil por mês. Mas é um completo ignorante em juros. Sabe nada de juros. E já dizia Einstein. Quem sabe de juros se dá bem. Quem não sabe se dá mal. Tem gente que é bom em levantar peso, mas às vezes não gosta de ler. E aí? Prefere ficar ouvindo jornal. Então, ignorância basta definir assunto. Por isso que a sua disciplina chama Expertise em Crescimento e Desenvolvimento de Vida. Essa é a sua disciplina. Vou repetir. Expertise em crescimento e desenvolvimento da sua própria vida. É essa que é a educação continuada de adultos. Você cuidando do seu próprio crescimento. Não tem uma professorinha que vai dar estrelinha para você. Não tem alguém que vai bater palminha para você. Não tem pins, que é os casos dos multinível, que vai lá e vai bater palma para você porque você mudou do nível A para o nível B. Não tem. Não existe. Você está na sua. Você determina a corrida, você determina o tempo, você determina o recorde, você faz tudo. Simples assim. Se você acha que ser bem-sucedido é morar numa kitnet, arrumadinho e tal, com as suas coisas lá, parabéns, essa é a sua meta. Show. Você acha que ser bem-sucedido é andar num carro de 10 anos, limpinho, arrumadinho, quitado? Ok, show, essa é a sua vida. Você acha que excelência e ser bem-sucedido é trabalhar a partir de casa e não ter chefe enchendo o saco, você faz aí R$ 500 por semana e ao final do mês tem 2.000? Ótimo, show. Esse é o seu nível. Mas saiba, a expertise em crescimento é a sua educação continuada. A sua educação continuada não pode ser nunca abandonada. Porque na hora que a gente para de crescer, acredite, começamos a diminuir. Simples assim. Simples assim. Que hora que a gente para de crescer? Nunca. Quando que a gente cresce? O máximo. Ou você já viu alguma planta dizendo, não, não quero crescer mais que isso, não. Planta cresce quanto? O quanto que ela dá conta. Bicho cresce quanto? O quanto que ele dá conta. Mas a gente tem a capacidade de decidir qual o tamanho que a gente quer. E por último, para finalizar, se você não veio de uma família rica e próspera, acredite, tem gente que cobra isso dos próprios pais. Cria e seja você mesmo essa sua nova geração. Seja você a família rica e próspera. Seja você a família que cresce.
Não fica perdendo tempo cobrando isso dos próprios pais. Não fique perdendo tempo cobrando isso de parentes. Isso é uma decisão sua, é uma obrigação sua. Em outras palavras, para de cobrar os outros e começa a cobrar. E começa a criar. Para de cobrar os outros e começa a desenvolver. Isso não é atividade de gente que está fora, é atividade sua. Como dizia um ditado antigo, você não estudou porque não quis, porque a escola estava na esquina. Você não lê porque não quer, porque tem a biblioteca no outro bairro. Você é bobinho porque você quer, porque o celular está na mão e o YouTube está aí. Você decide o que você quer estudar. Então fica por último. Se você não veio de uma família rica, próspera e abundante, acredite, é você que tem que ser a família próspera e abundante. Honre seus pais e suas mães e ganhe dias longos sobre a vida, sobre a terra, e o resto é por sua conta, meu chapa. Bacana, vamos finalizar por aqui. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa hoje e eu adorei compartilhar com vocês essas experiências. Tudo de bom para vocês. Nos vemos no próximo Mind às 7. Fortíssimo abraço. Ah, sim, comenta no grupo lá algumas dúvidas, algumas coisas que vocês acharam, as suas coisas bacanas. Se vocês quiserem colocar essas coisas lá, podem ficar à vontade. Coloca no grupo, manda lá, que de repente as pessoas que não puderam comparecer possam ler alguma coisa